A história da obra divina em Muriaé, município localizado na zona da Mata Mineira, no estado de Minas Gerais, tem início na década de 1970. Em 27 de abril de 1977, estabelecem residência na cidade as messiânicas Nádia Rocha Barbosa e sua mãe, Ofélia Oliveira Rocha. Nádia mudara-se para acompanhar o esposo, que iniciou um trabalho em Muriaé. Elas haviam recebido o Orricari na cidade do Rio de Janeiro. Em 1977, meu marido aderiu ao acordo de demissão voluntária da empresa onde trabalhava e decidiu tentar a vida em Muriaé com o incentivo de minha irmã e de meu cunhado, que lá já moravam. Antes de chegar a Muriaé, li a experiência de fé da ministra Pérola Braz Botelho, pioneira da difusão de Brasília. Naquela época, nem poderia imaginar o rumo que minha vida iria tomar. Mas Meixo Sama já estava nos preparando e nem preciso dizer o quanto ela me inspirou com seu exemplo. Muriaé, então, era uma cidade pequena e simples. Eu e minha mãe começamos a trocar jorei e a ministrá-lo nos meus filhos, então com 1 e 2 anos de idade. Logo, uma pessoa que nos prestava serviço quis saber do que se tratava e desejou recebê-lo. No dia seguinte, essa pessoa comentou com nossos vizinhos que vieram pedir que os rezássemos. Não demorou muito e muitas pessoas vieram. Nádia inicia a difusão do jorei na sala de sua residência, a Rua Zita Vasconcelos, 35, no bairro Barra. Vieram tantas pessoas que não tínhamos mais tempo para nada. Éramos chamadas muitas vezes para prestar assistência religiosa nas casas, em hospitais, em pessoas desenganadas. Em outras ocasiões, mal levantávamos e já havia gente pedindo para receber jorei. Como éramos apenas 2 a ministrar jorei, recebemos a autorização para formar novos membros. Foi uma alegria, uma grande alegria. Na primeira turma, 4 pessoas receberam o Orricari em Juiz de Fora e a difusão seguiu prosperando com novas outorgas acontecendo. Em 20 de agosto de 1977, são formados os primeiros membros, em cerimônia realizada pelo ministro Miguel Silva Hernandes Pérez, na Casa de Jorei, Juiz de Fora. Em 20 de novembro de 1977, 12 novos membros são formados. Minha mãe, Norma de Oliveira, recebeu o jorei com a senhora Nádia Oliveira Rocha, gostou muito, teve graças, milagres, principalmente em relação ao seu emocional, e resolveu outorgar-se em novembro de 1977. Em 1978, eu resolvi fazer a sequência de jorei. Também gostei muito. Nesta época, eu estava mais de 5 anos com a dor forte de cabeça, o intestino preso, pressão baixa e tomando muito medicamentos. Com 20 dias de joreis, eu melhorei todos esses sintomas que estavam e parei de tomar todo tipo de medicamento. E o ministro Takassi, na época, com o ministro Miguel Pérez, falaram que viriam a Muriaé fazer uma grande outorga. A Nádia conseguiu separar 25 pessoas, inclusive eu. Foi maravilhoso. A partir daí, passei a dedicar todos os dias. Em 1980, mudamos-nos para Barra Mansa, no Rio de Janeiro, deixando a responsabilidade da difusão nas mãos de minha mãe, que aqui permaneceu, cuidando de cerca de 60 membros. Depois, após algum tempo, solicitamos ao ministro Takassi se poderíamos abrir uma casinha de jorei. E ele autorizou.
Além dos gastos donativos, nós, mais ou menos 25 membros na época, assumimos todas as despesas da casa, aluguel, mobiliário de forma simples, mas funcionava todos os dias o jorei nesse local. Com alegria, em 1984, recebi a notícia da abertura de um ponto de luz onde os membros poderiam se reunir. E em janeiro de 1985, foi entronizada a imagem do lar de minha mãe, com a presença de alguns missionários liderados pelo reverendo Sendas, genro do ministro Elídio Guarsoni, nascido em Muriaé, filho de tradicional família muriaense. A unidade funcionava em uma casa para uso exclusivo das atividades da igreja, situada na rua Monteiro de Castro, 195. A responsável era a missionária Ofélia Oliveira Rocha. Passados cerca de 3 anos, em 9 de janeiro de 1988, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Jorei Muriaé. O culto foi celebrado pelo ministro João Antônio Ribeiro da Rocha, então responsável da Casa de Difusão Juiz de Fora, a qual a Casa de Jorei Muriaé estava ligada. Em 1990, minha mãe partiu para o mundo espiritual. Enquanto aqui esteve, cuidou com carinho de todos os membros e frequentadores, tendo como sua grande colaboradora Maria Isabel de Oliveira Gomes, pioneira, filha de pioneira e hoje ministra. Eu fiquei, aos 29 anos, responsável do Jorei Center Muriaé. Em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Jorei Center encerrou temporariamente suas atividades. Por 3 anos, os membros se reuniam nos lares para atividades de Jorei, vivências de quebana e de horta caseira. Com o fim das restrições decorrentes da pandemia, foram visitadas várias casas com o objetivo de retomar as atividades com a abertura de uma unidade religiosa. Todavia, as casas não atendiam às necessidades da igreja. Em agosto de 2022, um membro, passando em frente ao atual imóvel, viu que se iniciava uma reforma. Ao procurar o proprietário, este se colocou à disposição para adequar as obras às demandas da igreja. Para a surpresa da família messiânica, a unidade religiosa já havia funcionado na mesma casa em meados da década de 1990. Assim, em 25 de fevereiro de 2023, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama no imóvel da Rua Tiradentes, 88. O culto foi celebrado pelos ministros Gustavo Henrique da Costa Lima e Robson Cristóvão dos Santos, respectivamente responsáveis pela igreja em Minas Gerais e pela difusão na Zona da Mata. A responsável pela unidade era a ministra Maria Aparecida Pinheiro Paes. Desde seu estabelecimento, a difusão contou com a dedicação sincera de muitos missionários e ministros que, cada um a seu tempo, contribuiu para com a expansão da igreja na cidade. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Muriaé se empenham na obra divina.